Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Olá, prezados irmãos, prezadas irmãs da Casa de Caridade Irmão Átmos, a todos aqueles que acompanham as transmissões. Nesse momento estamos iniciando mais uma atividade, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Maurício, eu sou da Casa Espírita Nair Cruz, que funciona em Manilha, no município de Itaboraí. Faço parte do movimento espírita da região de Itaboraí e de outros municípios que compõem o 42º Conselho Espírita de Unificação. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, de receber esse convite, maravilhoso convite, né? De poder estar aqui refletindo sobre o Espiritismo, tendo a oportunidade, né, de dividir com vocês as nossas percepções, as nossas reflexões. Então, desde já, eu agradeço muito, né, o convite, a oportunidade de trabalho, porque nós escutamos primeiro, né, então a mensagem, automaticamente, ela reverbera em nós. É óbvio e claro que nós ainda precisamos caminhar muita água para passar embaixo da ponte, né? Mas, como diz o Espírito Emmanuel, de tanto nós falarmos do Evangelho, uma hora a gente vai vivenciar realmente o Evangelho, né? Então, nós vamos fazer aqui a leitura da nossa página, depois a prece, e aí nós começamos a desenvolver o tema da noite, né, que nós fomos convidados a refletir, tá bom? Então,
sem mais delongas, vou aqui compartilhar a tela com vocês, né? Com a página. Então, ó, a página é do livro Palavras de Vida Eterna, né? Psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E o texto que nós escolhemos, né? A lição, tem como título Na Mediunidade. E aí tem um versículo inicial do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nos diz Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que beleza, né? E aí nós vamos agora ver toda a reflexão que o Espírito Emmanuel vai apresentar a partir desse versículo de Paulo, né? Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pelo qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos também, a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que beleza, né? Que maravilha esse texto do Espírito Emmanuel, né? Falando para a gente sobre a mediunidade. E tem uma palavra ali tão importante que aparece nesse texto, né? A sinceridade. Ainda que a gente às vezes cometa erros, né? Por desconhecimento, por uma série de coisas, mas algo é preciso que tenha no intercâmbio nessa atividade, que é a sinceridade. Quando a gente se coloca, é lógico, tem outras que a gente poderia elencar aqui, né? O compromisso, a renúncia. Agora, a sinceridade é algo fundamental, né? Para que a gente se coloque de forma fiel àquele trabalho, né? Na execução dele, para ser essa ponte, esse intercâmbio do plano maior com o plano material, né? É lógico que nós estamos falando de mediunidade com Jesus, né? Então, meus irmãos e irmãs, nesse momento vamos fazer a nossa prece inicial para, na sequência, a gente começar a desenvolver o nosso tema. Então, vamos lá. Vamos falar com Deus.
Então, Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui nesse momento humildemente lhe pedindo, lhe rogando as bênçãos necessárias, o amparo dos amigos espirituais, os tarefeiros da instituição, da Casa de Caridade Irmão Átmos, esses espíritos abnegados, né, que orientam esses trabalhos, que estão sempre dispostos a ajudar, porque assim funciona diante daqueles espíritos que são realmente conectados ao mais alto e compromissados com o bem, estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos orientar. Então, que buscamos, Jesus, ser cartas vivas do Evangelho, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Ainda que com os joelhos desconjuntados, ainda que com muitos problemas, mas lembrando sempre que nós sempre temos a oportunidade de ser aquilo, como disse o apóstolo João, né? Quando ele se refere, falando que Deus se revela ao homem através do próprio homem, ou seja, Deus se revela através da humanidade, em benefício da própria humanidade. Então, que possamos ser essas ferramentas, né? Trazendo, sendo mensageiros do mais alto, sempre. Graças te rendemos, Deus de infinita bondade, Jesus, querido amigo, e que nos oriente, nos dê todo o amparo no desenrolar e nas reflexões sobre a doutrina espírita que iremos fazer a partir desse momento. Pedimos também, Jesus, as tuas bênçãos, né, que o teu amor possa se espalhar através dessa conexão a todos esses que estão ouvindo as nossas palavras nesse momento, recebendo essas bênçãos, e que essas bênçãos possam também atingir o lar de cada um dessas pessoas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos iniciar o nosso tema, tá? Eu vou colocar aqui novamente, né? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso material. Eu acho que é interessante, né, a gente poder acompanhar através dos slides, né? Eu acho bem legal essa estratégia, né? Para a gente poder ter um fio condutor, né? E às vezes tem algumas informações tão interessantes, né? Desse contexto, que eu acho que é o tema, né, da nossa exposição, ele é um tema histórico, né? Ligado à revista espírita, né? Inclusive, eu sei que vocês estudam a revista espírita, né? Os nossos irmãos e irmãs do Átmos, né? Então, é uma oportunidade, né, de vocês reverem, né, um material que, de repente, vocês já estudaram. Eu não sei em que ano que vocês estão, né, do estudo da revista espírita, porque é um material muito grande, né, denso, mas se não viram ainda, vai ser uma oportunidade já, né, um prenúncio, uma forma de vocês já entrarem no tema, e aí, numa outra oportunidade, vocês poderem se debruçar, estudar, e então, espero que sirva de reflexão. Para aqueles que estão só acompanhando, né, não participam dos estudos do Átmos, né, sobre a revista espírita, tenho certeza que vai ser um tema que vai contribuir ainda mais nos nossos conhecimentos espíritas, né? Então, o nosso tema é um estudo de caso, tá? Da revista espírita, que são os Irmãos d'Avenport. Eu não coloquei o ano ali porque tem mais de um artigo, tá? Então, em 1865 tem um artigo, 66 Kardec volta de novo nesse caso, falando de novo sobre os Irmãos d'Avenport, né? Que eram ditos, né, como médiuns de grande potencial mediúnico, né? E que faziam apresentações, eram artistas, né? E em determinado momento eles vão chegar lá em Paris, né, na França, e a gente vai entender o porquê que Kardec vai colocar esse estudo de caso na revista espírita. Ele vai falar sobre esses personagens, né? Então,
Antes disso, eu acho que é importante a gente falar sobre a Revista Espírita. A gente não poderia perder essa oportunidade, né? Então, a Revista Espírita, ela começa em 1858 e vai até 1869. Então, são 12 volumes, com cerca de 144 números veiculados entre todos esses anos, né? Obviamente, a revista acaba parando porque aquela grande mente, né? O grande responsável por organizar e produzir aquele material havia saído de cena, né? Que é justamente o ano do desencarne do nosso amigo, né? Irmão Allan Kardec. Então, os seus correligionários, né? A sua própria esposa também, né? A Amélie Boudet participa ali daquele processo de organização, de conclusão daquele ano, mas não houve continuidade nesse sentido, né? Dentro daquele formato, dentro daquele modelo que durante longos anos foi produzido e organizado por Allan Kardec, né? Então, a Revista Espírita, nesse material, é possível a gente ter detalhes de vários assuntos ligados, né? Conectados, analisados, divulgados pelo codificador, por Allan Kardec, ao longo da constituição e desenvolvimento do movimento espírita, né? E aí é o que eu sempre gosto de dizer, né? A Revista Espírita foi um grande laboratório de Allan Kardec. É uma agenda dele ali, aonde ele coloca as viagens, os movimentos, as correspondências, a troca o diálogo dele com periódicos, jornais daquele momento, né? O século XIX é um século, né? Parte do XX também, né? Mas em especial no XIX, onde você tem uma produção muito grande, principalmente de periódicos, mas de jornais também, porque eram os principais meios de comunicação, né? Você não tinha a televisão, você não tinha o rádio, então era esse o principal fomento ali, né, de produção de conhecimento, de troca, né, de informações, em todos os sentidos. Então, todas as sociedades, federações, ligas, associações tinham, era comum a organização de periódicos. Quando eu estou falando de sociedade, não é só a Sociedade de Estudos de Paris, é a sociedade em todo sentido, sociedades assistenciais, religiosas, né? Em todos os sentidos, né? Voltadas para o combate de algum tipo de doença, né? Como, por exemplo, a hanseníase, tuberculose. Então, era comum essas sociedades, associações, organizarem, publicarem ali uma revista, né? Até para poder você conquistar novos seguidores, sócios, né? Colaboradores. Então, você precisava de um meio, né? Além das publicações dos livros, como Allan Kardec fez, de um meio ali de interação constante com o público, né? O público da própria França, em especial ali de Paris, né? Mas também com outras regiões da Europa, América do Norte, né? Na própria América do Sul, isso acontece, essa comunicação, né, da Sociedade de Paris, de Allan Kardec, com esses vários pontos, onde há o interesse pelos estudos, né, do espiritismo, o entendimento sobre a mediunidade, sobre os fenômenos, né, que o espiritismo explica, né, tem ali uma análise e um entendimento racional, né, para aqueles acontecimentos, para esses fenômenos, né? Então, isso o espiritismo não é detentor dessas questões. Ele é mais dentro de um compêndio ali, dentro de um conglomerado, né, de religiões, de filosofias, que faziam análise desses fenômenos, né? Agora, é lógico, né? Digamos assim, a análise que a doutrina espírita propõe, ainda que as pessoas tenham divergência, era extremamente interessante, principalmente para aqueles que realmente estudavam, porque o grande problema que Allan Kardec, em vários momentos, vai falar isso, na própria Revista Espírita, é o quê?
aqueles que simplesmente atacavam o espiritismo, né? Atacavam a sua pessoa por conta de uma simples questão relacionada a questões morais, a questões religiosas, e ele sempre insistia nessa questão, né? Que a pessoa deveria ler, a pessoa deveria analisar, entender o espiritismo para depois, né, fazer essa crítica, fazer as suas análises, né? Então, isso era muito comum, né? Então, foi um grande laboratório, né? Então, ó, o apoio da espiritualidade, esse é um texto que está lá no livro Obras Póstumas, né? Que são materiais que não foram publicados por Allan Kardec e foram compilados, né, numa obra, que é Obras Póstumas, né? E aonde a gente teve contato aí com vários textos atribuídos a Allan Kardec que falam sobre várias coisas distintas, né? Obras póstumas têm uma característica muito genérica, né? Pelos seus textos, pela sua proposta, né? Então, sem sombra de dúvida, é um compêndio de muitas informações que muitas delas nós não tivemos contato, né? E lá, inclusive, em Obras Póstumas, né, na página 294, na 33ª edição, tem esse texto que fala justamente sobre a questão da Revista Espírita. Allan Kardec recebe o apoio, né? O apoio da espiritualidade. Ele estava em dúvida. E aí? Eu lanço essa proposta? Não lanço? É prematuro? Não é? É uma coisa natural, né? Ele ter essas dúvidas. Tanto é que a Revista Espírita ela é publicada logo no início da codificação do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos ele é publicado em 1857. No ano seguinte, Allan Kardec já entra com um periódico, que é a Revista Espírita. E aí, né, parte desse texto a gente tem lá, eu separei aqui um pedacinho para vocês, né? De começo, diz os Espíritos para Allan Kardec, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Olha que coisa interessante, né? Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que, sem ela, o jornal, né, o periódico, a gente poderia também usar esse critério, né, porque aqui é uma característica mais de periódico mesmo, de revista, né, do que de jornal. Tem diferenças, muito parecidos, mas tem diferenças. Careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. Olha que coisa interessante. E não é à toa que Allan Kardec vai trabalhar o quê? Com coisas da contemporaneidade dele, do momento atual. Por exemplo, o que a gente vai agora falar, os irmãos Davenport. É um fenômeno, né, de espetáculos que estavam acontecendo ali em vários pontos da Europa a partir das apresentações desses irmãos. Então, é Allan Kardec trabalhando ali com o cotidiano, né? Trabalhando ali com aquilo que está acontecendo naquele momento, onde então ele está ali se relacionando com o presente, né? E é isso, né? O periódico tem que ter essa capacidade para poder atrair também, né? Porque senão você só ia ter leitor espírita, e não era esse o objetivo dele. O objetivo da Revista Espírita é você atrair um público variado. Então, os próprios espíritos estão falando isso, para você não ter uma questão de monotonia. Ou seja, se ele fica ali seguindo uma linha editorial exclusivamente falando para espíritas, esses outros públicos não iriam se sentir atraídos para buscar esse material, né? Então, é uma coisa óbvia, né? De divulgação, de objetivo. A Revista Espírita não tinha o mesmo objetivo das obras doutrinárias, né? Das obras da codificação, tá? Então, olha lá. Após 10 anos de revista, Kardec afirmava, em 1868, ó, muito próximo do desencarne dele, né? A revista foi até agora e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Olha que interessante, as pessoas se recusam a ler, né? Não acham interessante, né? Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Certo? Então, vamos lá.
Então, esses são os nossos personagens, os irmãos Davenport, né? Não estão, essas imagens não estão publicadas na Revista Espírita, são imagens de época, de jornal, né? Então, apesar de ter 4 personagens aqui, né? Na verdade, os irmãos Davenport é uma mulher e 2 homens. Eles são norte-americanos, tá? São estadunidenses. E eles vão começar a fazer essas apresentações, obviamente, na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, e depois eles vão começar a fazer um tour, né? Como artistas, apresentações em vários locais da Europa, na Bélgica, na Alemanha, né? No que a gente hoje entende como Alemanha, porque naquele contexto ali, né, de metade do século XIX, a Alemanha ela não tinha ainda se unificado como a gente conhece hoje, né? Então, na região que a gente hoje conhece como Alemanha, na própria Grã-Bretanha, em especial ali na Inglaterra. Então, eles fizeram várias apresentações. Algumas apresentações tiveram muito sucesso, outras geraram tumultos, tiveram problemas, né? Kardec, inclusive, faz essa crítica, né, como homem dentro desse contexto civilizado do século XIX, né, europocêntrico, então é natural, né? Ele fala sobre a incivilidade, né, das apresentações que aconteceram com eles na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra. E ele inclusive diz, né, eu espero que isso não aconteça aqui em Paris, que os parisienses não tenham esse comportamento, né? Que se mantenham civilizados, né? Um caráter de urbanidade, né? Então, Allan Kardec faz essa crítica, né? Pela forma como o desdobramento de algumas dessas apresentações. Porque teve ali violência, uma certa quebra-quebra, né? Teve pessoas que pularam no palco e destruíram a cabine, né? Que é justamente aqui, ó, essa cabine aqui, que era o centro das atenções das apresentações dos irmãos Davenport, né? Então, eles, quando entravam ali dentro dessa cabine, eles, né, eram amarrados, né? Eles eram amarrados pelo público, totalmente amarrados. Dentro da cabine ficava um irmão, a irmã não ia com eles, né? Não ia nesse tour na Europa. Nos relatos de Allan Kardec, dessas viagens, desse contexto, a gente já vai falar sobre isso especificamente. A outra obra também que a gente tem que fala sobre esses personagens, né, é o livro A História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, né, que é um livro, inclusive, editado pela Federação Espírita Brasileira, né? Então, nesse livro é muito interessante porque o Arthur Conan Doyle ele fala sobre vários personagens, né, ligados ao espiritualismo, a fenômenos mediúnicos que se tornaram famosos, principalmente no século XIX. Né, o Sandemborg, ele fala de vários personagens, né? Então, os irmãos Davenport estão lá também como um desses personagens ali biografados pelo Arthur Conan Doyle, né? Então, essa cabine ela tinha 2,10 metros por 1,80 m. Eles eram totalmente amarrados, né? Impossibilitados ali de realizar qualquer tipo de gesto, né? Estabelecer qualquer tipo de falcatrua. Essa era a lógica da apresentação. Um ficava sentado num banquinho do lado, o outro no outro canto, como a gente vê aqui na imagem, né? E aqui no meio sentava alguma pessoa da plateia, da cidade, alguma pessoa muito conceituada, né? Socialmente falando, de repente o prefeito da cidade, ou algum político, ou algum industrial, alguma pessoa ali que fosse notória, né? Socialmente falando, né? Alguma pessoa de elite, da elite local, né? Que as pessoas ali confiavam que não tinha algum tipo de relação, né, escusa com os artistas, né? E essa pessoa sentava justamente ali no meio para poder vigiar, tomar conta, né? Porque essa cabine era fechada e para que esses irmãos ali não tivessem algum tipo de contato entre eles. Ele ficava ali meio que como se fosse um juiz, né? Vigiando, tá? Então, aqui também, ó, mostra, né, a cabine, ó, os irmãos amarrados, presos, aqui o público assistindo, né? Então, aqui é um cartaz da apresentação, né? Aqui, The Davenport Brothers, né? Os irmãos Davenport, aqui é a cabine, ó,
cabine, né, que é chamado de gabinete mediúnico, alguns vão chamar de gabinete mediúnico, né? Então, eles eram totalmente amarrados e imobilizados para ter algum tipo de contato entre eles, tá? E aí, aqui é um cartaz também, ó, de divulgação. Eram grandes artistas, né? Famosos. Fizeram, então, muitas apresentações, né? Então, o que Allan Kardec diz no seu artigo na Revista Espírita de 1865, né? Ele fala o seguinte, ó: na última primavera, e depois de ter explorado a Inglaterra, os irmãos Davenport vieram a Paris. Algum tempo antes de sua chegada, uma pessoa veio ver-nos, da parte deles, para nos pedir que os apoiássemos em nossa revista. Mas sabe-se que não nos entusiasmamos facilmente, mesmo pelas coisas que conhecemos e com mais forte razão pela que não conhecemos. Esse grifo aí é nosso, que eu acho que é interessante. Nós estamos aqui falando de mediunidade, né? Não importa se é mediunidade de efeitos físicos, né? Não importa. Né? Mediunidade inteligente, não importa aí a questão, né? O que importa, esse ponto é um ponto-chave, que Allan Kardec sempre muito cuidadoso com essa questão, o entusiasmo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, inclusive no exercício da mediunidade na casa espírita. Sem entusiasmo, mesmo com pessoas que já conhecemos. Olha lá, ó. Então, Kardec está dizendo o seguinte: se eu não conheço essas pessoas que estão vindo aqui, se eu não me entusiasmo com pessoas que eu conheço, quiçá pessoas que eu nunca vi na vida, que só escuto através da mídia, da imprensa, né? Mídia não, que é uma palavra mais recente, da imprensa, né? Vamos pensar o contexto. Então, a gente tem que ter a mesma postura, sem entusiasmo, não importa, pode ser quem for, não importa o médium, não tem essa, assinou embaixo, pronto, verdade absoluta, em hipótese alguma. Pode ser quem for, pode ser Chico Xavier, Divaldo Franco, não importa. O texto tem que ser analisado não pelo título e pelo autor, e pelo médium. Tem que ser analisado, o texto tem que ser analisado de forma crítica, sempre. Ah, o livro é Transição Planetária. Nossa, não. Vamos ler o texto. Vamos ver se isso aqui está de acordo com os princípios espíritas. Vamos ver se em algum momento esse texto... Ah, mas isso é falta de fé, ou então isso é uma postura crítica demais, é uma postura que é antifraterna. Não. Antifraterno é você assinar embaixo sem você ter a devida crítica e um olhar de análise. O Espírito Erasto, no livro Dos Médiuns, nos diz: é melhor que a gente negue 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Vou repetir. É melhor que a gente negue 9 verdades do que aceitar uma única mentira. O que o Erasto está querendo dizer nesse sentido? Que nós devemos ser criteriosos. Allan Kardec era extremamente criterioso. Então, por que nós não somos? Por que esse encantamento com o fenômeno? Por que esse entusiasmo todo? Volto a dizer, não importa o título, o momento que essa obra está vindo, a gente tem que ter análise. Sempre ter esse cuidado, né? Diz Allan Kardec, continuando: assim, não podemos prometer um concurso antecipado. O que eles fizeram? Allan Kardec era alguém, já nesse momento, veja bem, 1865, já tinha passado, já tinha alguns anos, né? 8 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Allan Kardec já era um personagem notório, a cidade de Paris já estava funcionando, ele já tinha uma notoriedade na cidade de Paris como alguém referência na questão do espiritualismo. Estou falando do espiritismo, estou falando do espiritualismo, de todas as doutrinas, filosofias que trabalham que analisam a questão dos fenômenos, né? Dos fenômenos mediúnicos, dentro de uma perspectiva espírita, né? Para outros sobrenaturais, não importa aí o conceito, né? Não importa o conceito. Então, Kardec era uma referência. O que eles fizeram?
eles mandaram anteriormente, né, o seu relações públicas, digamos assim, né, para poder conseguir o apoio daqueles personagens da cidade que eram referências no espiritualismo. Malandros, né? Por quê? Allan Kardec tinha ali, era o organizador de um periódico. Quantos outros existiam naquele momento? Aí vem o papel da pesquisa histórica, olha que interessante. Né? Allan Kardec se comunicava com quem? Ele tem que pegar a revista espírita, analisar quem eram outros personagens parecidos com Kardec que faziam trabalhos dentro de outras perspectivas naquele momento. Isso é um objeto interessante, né? Essa circularidade cultural ali que acontecia naquele momento, porque acontecia. Por mais absurdo que seja, no nosso olhar, a perspectiva que essas pessoas ali naquele momento se baseavam. Não tem problema. É entender quem eram esses personagens e como isso se dava ali naquele momento ali da segunda metade do século XIX. Né? Então, eles fizeram isso. Mandaram uma pessoa em campo antes para poder conseguir o apoio desses personagens. Allan Kardec, né? Uma pessoa extremamente criteriosa, vai cair numa esparrela dessa? De maneira nenhuma, né? Mesmo que fossem personagens famosos. Kardec tinha muito critério nesse sentido. Então ele diz, olha lá, assim não podemos prometer um concurso antecipado. Então ele não está se negando a fazer, mas se ele conhecesse, tivesse certeza que aquelas pessoas eram pessoas comprometidas com aquilo que o Espiritismo apregoa, ele iria, de repente, apoiar, né? Mas a própria tônica, né? Vejam como que ele é uma pessoa extremamente cuidadosa na hora de escrever, de colocar ali os seus... de pontuar suas análises, né? Porque ele já poderia ali, né, fazer uma crítica já antecipada, já nesse momento, pela forma como eles exerciam essa pseudo-mediunidade, digamos assim, né? Porque eles exploravam aquilo, cobravam entrada, tinha uma questão mercadológica ali, né? Então ele diz, assim não podemos prometer um concurso antecipado, já que temos por hábito só falar com conhecimento de causa. Na França, onde só eram conhecidos pelos relatos contraditórios dos jornais, olha lá, alguns jornais falavam bem, outros falavam mal, né? Então era contraditório a análise. A opinião, como na Inglaterra, está dividida a seu respeito. Não podíamos, pois, formular prematuramente nem uma censura, que poderia ter sido injusta da parte dele, nem uma aprovação, do qual se teriam prevalecer. Por isso, nós abstivemos. Que beleza, né? Que indivíduo, né? Olha aí, ó. Compromisso, né, com as coisas, compromisso com a doutrina, compromisso com o público, com a urbanidade, com a civilidade. Por que desferir críticas ali naquele momento a esses personagens, se ele sequer conhecia eles, né? Se ele sequer teve a oportunidade de fazer essa leitura ali das atividades, dos fenômenos ali que eles exploravam, né? Então, é lógico que Kardec, ele tinha uma visão sobre aquele tipo de espetáculo e sobre a questão da questão mercadológica que era feita ali do exercício, né? Daquelas pseudo-faculdades. Mas ele se abstém, né? Acho que legal, né? Então, a polêmica que se estabeleceu a respeito dos irmãos da Avenpó oferece vários pontos instrutivos que nós vamos examinar. Primeiro, esses senhores eram médios ou não? Olha aí, né? É a primeira questão. Considerações de Allan Kardec. Os fatos relatados em sua biografia entram no ciclo das possibilidades mediúnicas. Então, o que Kardec está dizendo? Aquilo que ele já tinha lido sobre as faculdades, sobre aquilo que os potenciais que eles tinham capacidade de fazer. Sobre Kardec admite, sim, que ali deveria ter, né, possibilidades mediúnicas. Tá? Kardec indaga, se os fatos são admissíveis, é preciso se questionar as condições que foram produzidos. Então, aí Kardec começa a sua análise de pesquisador. Quais são as condições que isso foram produzidos? Né? Aí começa ele, olha lá. Obscuridade, iluminação,
pontualidade e a regularidade, fins especulativos e mercantilização, né? Então, por que uma coisa obscura em muitos momentos? É aquela coisa da iluminação baixa, apaga a luz, dentro de uma cabine, né? Uma série de coisas. Outra questão, pontualidade e regularidade. A mediunidade ela não é uma faculdade, né? Não é uma aptidão como você tem de jogar bola, por exemplo, jogar futebol. Uma habilidade de falar em público, uma habilidade desenvolvida de algum tipo de esporte, né? Além do futebol. Não é assim. Esses tipos de aptidões você exerce a hora que você quer, basta você desejar e ter ali um espaço para você poder fazer. Mediunidade não, por quê? Porque a mediunidade, ela depende de quem? Ela depende, né, do apoio, né, desse trabalho desenvolvido pela espiritualidade. O médium é aquele que está no meio. A palavra já diz muito. Médium está no meio. Eu sempre gosto de fazer a analogia da Ponte Rio-Niterói. Niterói de um lado, cidade do Rio de Janeiro de outro. A ponte é o quê? É o médium. Mas os carros que passam ali em cima daquela ponte, vêm da onde? Vem do próprio médium? Então, ele não está sendo intermediário, ele está sendo produtor daquele conhecimento, daquela informação. Mas a partir do momento que ele está sendo só aquela ponte por onde passam essas informações, né, ele não tem essa capacidade de ter o controle sobre de quem vai passar, no horário que vai passar. É diferente, né? Ele não tem essa... Então, olha lá, a mediunidade é uma aptidão natural inerente ao médium. Sim, inerente ao médium, faz parte do indivíduo. Como a faculdade de produzir sons é inerente ao instrumento, diz Allan Kardec. Mas assim como se precisa de um músico para que o instrumento toque uma área, um violão, né, uma bateria, necessita-se de espíritos para que o médium produza efeitos mediúnicos. Os espíritos vêm quando querem e quando podem, donde resulta que o médium mais bem dotado, por vezes, nada obtém. É como um instrumento sem músico. O violão produz sons espetaculares. Se você botar o violão em cima da mesa parado, ele toca sozinho? Não, não toca. A não ser que você tenha uma mediunidade de efeitos físicos, né? Aí você tem ali, né, a materialização das mãos de um músico que tem que, né, de alguém que tem essa habilidade, para que ali a gente escute, né, sons musicais sem nenhum encarnado ali para que possa exercer esse tipo, né, de atividade. É a mesma coisa. Então, se você não tem um controle sobre isso. Então, ele fala sobre essa questão dessa pontualidade e regularidade, né? Fins especulativos e mercantilização é outro problema. Primeiro, fins especulativos. O exercício da mediunidade para questões o quê? Para questões frívolas, questões fúteis, questões de especulação, né? Questões de adivinhação, uma série de coisas, né? E a gente pode botar tudo isso dentro do pacote dentro dessa questão da especulação. E outra coisa, isso vai ser submetido à análise? Aí vem a questão da mercantilização. A mesma coisa. Você faz dinheiro com aquilo ali. E o espiritismo, esse é um ponto central quando você pensa mediunidade dentro do pensamento espírita. Mediunidade na doutrina espírita é uma mediunidade com Jesus. Leia-se gratuita. Gratuita. Sempre. Não pode ter favores de hipótese alguma. Porque às vezes a gente olha, lembra a mercantilização, a gente pensa só na questão da espécie, dinheiro. A mercantilização ela pode acontecer de várias formas. Favores, benefícios, né? Às vezes coisas mais simples possíveis,
né? Uma caixa de laranja, a pessoa fica muito feliz ali, né? Com alguma coisa que tenha acontecido via a mediunidade de alguma pessoa, e ele vai lá e presenteia. Por que nós somos tão, né, incisivos nessa questão dentro do Espiritismo? Porque a gente sabe que isso pode gerar problemas. Às vezes o indivíduo muito contente, feliz, né? Ele vai, por exemplo, arruma um emprego para o filho do médium. É a mesma coisa, é mercantilização. Qualquer tipo de benefício que esse médium receba, né, materialmente falando, por conta do produto mediúnico, é mercantilização. Sempre, né? Então, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Esse é o princípio, né? E a mediunidade sempre com Cristo, calcado, baseado no Evangelho. Sempre, né? Então, aqui, essa metáfora, essa analogia, né, que Kardec usa da questão do músico para a mediunidade é excelente, né? Então, é um ponto assim chave aqui para a gente pensar essa pontualidade e regularidade, porque as apresentações sempre têm uma pontualidade e regularidade, né? Um show, um artista, às vezes, numa noite, ele faz 3 apresentações, dependendo de 4 apresentações, tudo no mesmo dia, né? E sendo um artista, o médium ali naquele momento, ele também pode fazer isso. Mas aí eu pergunto, realmente tem ali o exercício da mediunidade? Quais são os tipos de espíritos que estão com ele naquele momento? Porque pode ser até que os espíritos, em determinado momento, cumpram, né, com aquela agenda ali artística, né, do indivíduo. Mas em determinado momento isso vai, né, a pessoa vai cair do cavalo, né? A gente sabe disso. Ainda tem a questão da suspensão da mediunidade. E aí não tem nem a questão dos espíritos, se eles estão atendendo ou não. É a questão mesmo de a pessoa ficar impossibilitada de continuar esse exercício, né? Olha lá. Após terem enfrentado os problemas em Paris, se apresentaram na Sala Hertz, em 12 de setembro de 1865, quando retornavam à Inglaterra. Diz Allan Kardec. Eles tiveram problemas em Paris, né? Tiveram dificuldades. Depois, quando eles foram se apresentar na Inglaterra, foi um caos, né? Situação deplorável. Um dos espectadores invadiu o palco, quebrou a cabine e alegou que tudo não passava de truques. Haviam caído no descrédito da maioria. Os detratores da doutrina espírita encontraram nos irmãos da Davenport elementos para atacá-lo. Aí vem um ponto interessante. Aqueles que eram críticos e grandes inimigos, podemos dizer assim, né, do espiritismo naquele momento, colou a questão dos irmãos da Davenport na doutrina espírita. Mesmo sem Kardec ter dado qualquer tipo de apoio ou divulgado a questão dos espetáculos que eles fizeram na revista espírita, né? Então fizeram de uma forma maldosa, né? Então a Kardec coloca, inclusive, jornais que foram publicados isso, né? Tem jornal da Bélgica, de Bruxelas, é bem interessante o artigo. Haviam caído no descrédito, mas os irmãos da Davenport não passavam de um pretexto. Não era a sua pessoa que visava, mas sim o espiritismo. Então eles estavam só usando o contexto para aproveitar e colar esse fato na doutrina espírita, na imagem do espiritismo, para atacá-lo. Vejam que coisa, né? A real preocupação de Allan Kardec, diz ele, não julgamos os senhores da Davenport e longe de nós pôr em dúvida a sua honorabilidade, mas, à parte as qualidades morais de que não temos nenhum motivo para suspeitar, é preciso confessar que eles se apresentam em condições pouco favoráveis para oficializar seu título de médiuns, né? E que é, no mínimo, com grande leviandade que certos críticos se apressaram em os qualificar de apóstolos ou de sumos sacerdotes da doutrina. Vejam que coisa, as pessoas ainda colocavam eles como referência do espiritismo, da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec é muito respeitoso, né, na sua crítica que ele faz a eles, né? Porque ele poderia ali ter ficado extremamente aborrecido, né? Por quê? Porque os críticos do espiritismo naquele momento estavam colando a imagem dos Davenport, né, em toda aquela situação que aconteceu, né, de descrédito que eles foram caindo, né,
na doutrina espírita, né? Então, Kardec ainda respeita, né? Eles se autotitulam médios, então ele chama, né, o título de médios, né? Então, as condições são pouco favoráveis, né? É lógico que, moralmente, Kardec intimamente tinha uma série de críticas sobre isso, né? Que ele acaba não falando ali, né? Ele é bem polido ali, né? Na sua crítica, ali na sua análise, né? Ele está escrevendo para muitas pessoas diferenciadas. Então, ele não... de repente, numa obra mais específica, ele teria até uma outra postura, né? Ele iria desdobrar mais, mas mesmo assim ele não ia perder de maneira nenhuma o seu grande caráter de civilidade, de urbanidade, né? De ser uma pessoa extremamente tranquila, né? Nesse sentido, ao analisar, uma pessoa segura, respeitosa, né? Eu também achei isso muito interessante, né? Nesse ponto, né? Olha lá, publicado no jornal Courrier de Paris, Paris du Monde Illustré, de 16 de setembro de 1865. Olha, também ali próximo à publicação do artigo sobre eles, né, no ano de 1865. O espiritismo não consiste em se fazer amarrar por cordas, nem nesta ou naquela experiência física, jamais tendo tomado esses senhores sob o seu patrocínio e jamais as tendo apresentado como colunas da doutrina, que estes nem mesmo reconhecem, não recebe nenhum desmentido de sua aventura. Seu revés não o é para o espiritismo, mas para os exploradores do espiritismo. Allan Kardec tinham pessoas, né, ali, jornalistas, né? Não sabemos se esse jornalista era assim, olha aí o papel da pesquisa histórica, não sabemos se ele era alguém ligado à Sociedade de Paris, Allan Kardec não fala isso, ou se ele era alguém simpático ao espiritismo, mas ele foi uma pessoa extremamente justa na hora de escrever, né? Mostrando que o espiritismo não tinha nada a ver com esses irmãos, com essas apresentações, né? Os irmãos que se esqueceram do aviso do Mestre Jesus a dar de graça o que de graça haviam recebido, com seriedade e vigilância, não podiam ter outro fim que não podia ter outro fim. Receberam a sua paga no que tange a matéria e desencarnaram em completo descrédito. Isso acabou acontecendo com eles, está lá na biografia deles, né? A doutrina espírita, porém, sobreviveu, no qual o codificador enfrentou a situação com a razão, tendo em mãos a ciência, a filosofia e a religião. Olha que coisa legal, né? Então, o espiritismo continuou. Kardec não precisou ali usar os irmãos como trampolim para poder defender com unhas e dentes da doutrina espírita, né? Às vezes a gente vê alguns irmãos, né, nas redes sociais, alguma coisa assim, atacando, né, entrando em crise existencial, porque tem que defender a doutrina espírita. Olha aí o papel de Allan Kardec, né? Nesse caso aí, foram extremamente maldosos, né, na sua crítica ali, aproveitando o momento para colocar eles como, vejam bem, apóstolos do espiritismo, né? Os irmãos Davenport, né? Coisa interessante, né? E aí, para fechar, a gente tem aí essa foto espetacular, né, de Allan Kardec, está lá no Kardecpedia, né? Que é um site interessantíssimo, indico para vocês, né? É organizado, se não me engano, né, pelo nosso irmão Cosme Massi, né? Então, tem muito material, é bem legal, um trabalho de fôlego, né? E aí diz Kardec no Livro dos Médiuns. Essa é uma frase que eu gosto bastante, né? Quando a gente faz os nossos trabalhos, às vezes, sobre o passe, sobre mediunidade lá na nossa instituição, eu sempre utilizo, né? Essa frase de Allan Kardec, né? Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 17, né? Item 211. Indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Olha que coisa espetacular, né? É uma fala de um cientista, né? Nitidamente. Então, você precisa ter o conhecimento teórico, por isso que o espiritismo fala tanto, né? Nós, né, que atuamos em movimento, a gente às vezes insiste, né? A pessoa tem mediunidade, às vezes muito ostensiva, e quer chegar na casa espírita, já quer colocar em prática, e quer fazer uso da mediunidade, integrar uma reunião mediúnica, e aí a gente sabe que isso gera uma série de problemas, uma série de inconvenientes, né? Isso pode comprometer todo aquele trabalho, né? Porque a reunião mediúnica envolve tanta coisa, né? Então, não precisamos ser seres celestiais, até porque ninguém o é, né, que está aqui nesse planeta. Estamos, inclusive, muito longe disso, né?
estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, a gente sabe disso, né? Então, ainda, na verdade, sendo realistas, estamos rastejando ainda como uma serpente em muitos momentos, né? Então, o que nos garante nesse sentido? Que nos vai dar uma base? O estudo prévio da teoria. Olha Allan Kardec falando, para que a gente possa evitar os inconvenientes. Quantas pessoas na nossa casa, às vezes, querem estudar mediunidade, né, conosco, lá nos nossos trabalhos, e não querem ser tarefeiros da mediunidade na casa, não querem ser médiuns atuantes. E aí perguntam, né, eu gostaria de estudar a mediunidade, eu tenho certeza que tenho essa faculdade em algumas situações, percebo, escuto, né, sinto. E aí pergunta para a gente, né, eu posso fazer parte do grupo, estudar, mas eu não quero integrar o grupo mediúnico. Claro, meu irmão, sem problemas algum. Porque nós sabemos que ao fazer o estudo da teoria, ele vai saber lidar com a sua própria faculdade. Se depois ele vai querer fazer exercício de uma forma organizada, né, dentro da proposta que as casas espíritas fazem, aí fica a critério dela, né? Não tem problema. E muitos, inclusive, chegam com esse pensamento, começam a estudar, se envolvem com a tarefa e no final acabam fazendo parte. Vejam que coisa interessante, né? Também tem isso, né? As pessoas mudam o seu pensamento, mudam a sua postura. Normal, isso faz parte da natureza humana, né? A gente ter uma percepção agora, a gente ter outra depois, e a gente ir se modificando ao longo do tempo. Muitos estudaram com a gente e realmente cumpriram aquilo que tinham sinalizado no início. Não integraram o trabalho. Mas tenho certeza que, com o conhecimento da teoria, isso vai fazer a diferença para eles. Isso vai fazer a diferença de como lidar com aquilo, como saber como proceder quando ter essa percepção ao chegar próximo de um indivíduo ou do coletivo, né? Como que eu vou lidar com essas informações que vão chegando de forma muitas vezes turva, né? De forma abrupta às vezes. Isso às vezes causa problemas na vida do indivíduo, da pessoa, de como lidar com isso, né? Agora a gente sabe que, né, a mediunidade é uma bênção. Ela não é uma praga, uma doença, um problema. Ela pode vir se tornar um problema pela falta do conhecimento teórico, como diz Allan Kardec. Aí sim, ela pode causar problemas, sem sombra de dúvida. Assim como qualquer faculdade pode causar problemas para a pessoa, se ela não souber lidar com aquilo ali, se ela não tiver uma percepção de como atuar diante daquelas questões, né? Principalmente quando são coisas que nós não temos o controle, né? Isso causa pânico para a gente, muita ansiedade, quando a gente lida com alguma coisa que a gente não tem um controle mínimo, a gente não está sobre, a gente não tem um controle daquela situação, né? Então isso causa para a gente naturalmente muitas dificuldades, né? Então, que possamos estudar a doutrina espírita. Esse caso dos irmãos da Davenport, da Revista Espírita, é um caso extremamente interessante para a gente poder entender. Espero que tenha contribuído para vocês, né, nos seus estudos, no entendimento sobre a mediunidade. É lógico que quando vocês lerem esse estudo de caso, né, o texto que está lá na Revista Espírita, 1865, 1866, vocês vão ter outras percepções, né? O que a gente faz aqui? A gente vai pensando aqueles pontos que a gente acha mais interessante, né? Mas cada um, quando lê, tem a sua percepção e às vezes vai descobrindo outras questões mais ainda interessantes que nós aqui não tocamos, né? Não sinalizamos. Tá bom, irmãos e irmãs? Então, eu estou aqui desligando, né? Desconectando aqui, né? Melhor, o arquivo, né, que nós utilizamos aqui para ajudar, né, como fio condutor da nossa reflexão. E, nesse momento, agradeço muito, né, a atenção de vocês, o carinho, a paciência em nos ouvir, né? Vamos fazer a nossa prece final nesse momento, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus, né, mais uma vez, a oportunidade, o momento que nós tivemos aqui juntos, né? Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, agradecer a Deus por estarmos bem, de saúde,
Que Deus abençoe a todos esses que nesse momento estão passando por dificuldade justamente no campo da saúde, né? Muitos desejam respirar e não têm esse bem precioso, falta-lhes esse bem precioso, que a gente nem se dá conta, né, de quando ele é importante para a manutenção da vida, que é o ar. Então, que Deus abençoe esses irmãos, console a eles, né? Console os seus entes, que tenham fé e acreditem, né, que Deus tem um propósito para cada um desse planeta, né? Então, esse momento que nós estamos passando é um momento realmente difícil, né? Um momento que a gente está colocando a nossa fé em prova, né? Mas eu sempre gosto de dizer, a fé tem que ser operante. Ela tem que ser operante. E é justamente nesses momentos que nós temos a oportunidade de colocar ela, né, em ação. Então, que possamos nos pacificar, mas também ser pacificadores, né? Porque o mundo precisa de pacificadores. Não precisa daqueles que, né, ainda coloquem outros, né, que já estão extremamente ansiosos, estão angustiados, em mais angústia, né? Então, que possamos ter essa capacidade de ser esses divulgadores da Boa Nova, de ser essas pessoas que possam, né, ainda que seja da nossa forma, ainda com as nossas limitações, pacificar e contribuir para aqueles que estão próximos de nós, né, nas nossas relações. Muita paz a todos, que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs, e mantenham firme, saúde física e principalmente a saúde mental, é fundamental, tá bom? Paz a todos. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular.
Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido